Olá, turma! Então, hoje nós trabalharemos um pouco mais sobre o gráfico da função quadrática, né? Na aula da semana passada, nós já vimos o início dessa função, então, que se caracteriza sempre por uma parábola, né? Em seu formato do seu gráfico. Vimos também a questão da concavidade da parábola, né? Quando ela é voltada para baixo, com o A menor do que zero, quando ela é voltada para cima com o A maior do que zero, né? Então, hoje, mais algumas questões referentes ao gráfico da função quadrática. Ponto em que a parábola intersecta o eixo y, então. Bom, observem essa função aqui, tá, pessoal? Nós temos a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 1. E temos também aqui, ó, essa função representada no gráfico, onde o eixo y está sendo tocado por ela no ponto menos 1, tá? Então, 0 e menos 1. Então, este menos 1 aqui, ó, coincide com o c, o coeficiente c da minha função, né? Outro exemplo aqui nós temos, né? Neste caso, a parábola toca o eixo y no ponto 0 e 3, e também coincide, então, com o coeficiente c da minha função, tá? Então, este termo, né, chamado de 0 e c, né, este par ordenado aqui, então, é sempre o coeficiente c da minha função onde toca o gráfico, né, onde toca o eixo x, e ele é chamado de termo independente, né? Por que termo independente? Porque ele aqui na função, ele é o único cara que está sem o x multiplicando ele. Então, ele está sozinho aqui, sem outra letra que o multiplica. Ainda sobre a função quadrática, né? Temos os zeros da função. O que seriam os zeros da função, então? É quando a f de x é igual a zero. Então, neste caso, também considerados as raízes da equação. Nesse momento aqui, quando igualamos, então, a função a zero, resolvemos essa equação, né, através da fórmula de Bhaskara. Aqui está a fórmula para que vocês relembrem. Então, eu tenho o delta, primeiramente, né, b ao quadrado menos 4ac. E, então, as raízes, né, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No caso aqui, se vocês preferirem calcular o delta já dentro da raiz direto, não tem problema nenhum, né? Algumas questões que nós já veremos mais à frente serão necessários só o cálculo do delta, né? Mas quando se trata das raízes da equação, né, vocês podem usá-lo aqui junto com essa fórmula da Bhaskara. Então, o delta também é chamado de discriminante, tá, pessoal? Toda vez que vocês ouvirem esta palavra discriminante, faz referência ao delta, tá? Outras informações, então, importantes referentes ao delta, tá? Quando eu tenho, então, delta maior do que zero, né? Nós temos duas raízes reais, ou seja, a minha parábola toca o eixo x em 2 pontos, né? Quando o meu a maior do que zero, neste formato aqui, né, da carinha feliz, então, com cavidade voltada para cima, e quando delta menor do que zero, neste formato aqui, com cavidade voltada para baixo. Mas nos dois casos aqui, as duas raízes tocam o eixo x. Quando delta igual a zero, né, e nós não temos o mais ou menos delta, porque ele zerou, né, nós temos somente uma raiz real, ou seja, a parábola toca o eixo x em apenas um ponto, tá? Também podemos dizer que temos dois zeros reais idênticos. No caso, x1 igual a x2. Em alguns livros aparece dessa forma. Ou seja, nesse caso aqui, então, a parábola apenas tangencia o eixo x. Certo? E quando nós temos o delta menor do que zero, então, que é esse caso aqui, estamos calculando lá a fórmula de Bhaskara e da raiz negativa, né? E aí nós paramos o cálculo porque não tem zeros reais, né? Então, isso significa o quê? Que a parábola não toca o eixo x, uma vez que não temos zeros reais. Então, quando a maior do que zero, o gráfico fica neste formato aqui. Quando a menor do que zero, neste formato aqui, tá?
Na próxima aula nós já estudaremos o estudo do sinal da função quadrática, e aí vocês verão então que este caso aqui é uma função totalmente positiva, né? Como ela não toca o eixo x, ela não avança aqui, né? Não passa também dele, não tem nenhum local dessa parábola onde ela é negativa. E aqui neste formato, então, quando a menor do que zero, né, ocorre o contrário, então. Essa função aqui, ela é toda negativa, pois está totalmente abaixo do eixo x. Ok? Neste caso aqui, então, onde não existem os zeros reais. Vértices do gráfico de uma função quadrática. Então, o que seria isso, tá? É quando eu tenho um único ponto em que a imagem, lembrando que a imagem são os valores de y, tá? Em que a imagem não está associada a dois valores de x. Nesse caso, é o vértice da parábola. Observem aqui, ó, eu tenho o esboço de uma parábola, né? Este eixo de simetria aqui, né, que divide a parábola em duas partes idênticas, tá? Ele nos remete ao vértice dessa parábola. Então, aqui onde eu tenho xv e yv. Exatamente este ponto aqui seria o vértice da parábola. Para que vocês entendam melhor, então, né, a questão do vértice, eu tenho outro exemplo aqui, com números, né? Vamos observar, então, aqui quando eu tenho x igual a 5 e quando eu tenho x igual a menos 1. Nesses dois casos, nós temos um y que vale 8. Quando eu tenho x igual a 4 e x igual a 0, eu tenho um y que vale 3. Quando eu tenho, então, x igual a 1 e x igual a 3 aqui, ó, eu tenho o meu y que vale 0. Então, sobre a linha do x. E o único ponto, então, aqui, ó, onde o meu x vale 2, tá? Eu tenho apenas um y associado a ele. Então, esse aqui é o vértice da minha parábola, tá? Então, aqui onde fala o único ponto em que a imagem, ou seja, em que o y está associado a um único valor de x, tá? Então, esse aqui é o vértice da parábola. Representado pelos pares ordenados 2 e menos 1, né? 2 o x, menos 1 o y. Então, como que se calcula esses vértices? Aqui está a fórmula, né, do xv menos b sobre 2a. Então, aqui os coeficientes lá da função quadrática, né? E o yv menos delta sobre 4a. Muito cuidado aqui, ó, pessoal, como é menos delta, abre parênteses, coloca a fórmula do delta dentro do parênteses, calcula, né? No momento que for retirar o parênteses, inverte o sinal por conta deste menos, tá? Aqui, então, nós temos o desenho dos gráficos, então, quando A menor do que zero, né? A concavidade voltada para baixo, tá? E neste caso aqui, pessoal, nós temos um vértice aqui, também determinado como ponto de máximo da parábola. Como ela tem a concavidade voltada para baixo, ela atinge uma altura máxima, que é exatamente aqui no vértice. E o contrário também, quando A maior do que zero, que a concavidade é voltada para cima, né? Nós temos um ponto de mínimo aqui, que também é o vértice da minha parábola. E aqui novamente as fórmulas, né? Alguns exercícios então, pessoal, vamos lá. Considerando a função quadrática definida por f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x menos k, determine para quais valores reais de k a função f tem dois zeros reais distintos, tá? Então, toda vez que falarem dois zeros reais, nenhum zero real, toda vez que fizer referência, né, à questão da quantidade de zeros, né, de uma função, então eu preciso lembrar que é sobre o delta que estamos falando. Então, precisa realizar o cálculo do delta. Aqui sobe de novo a fórmula dele, né? Então, substituindo aqui, pessoal, calculando o discriminante desta função. B ao quadrado, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, né? Vezes o C, que é menos K. Então, entre parênteses, o menos K. Este menos 6 ao quadrado aqui resulta em 36,
que é base negativa expoente par, 36 positivo. Aqui menos com menos mais também, 2 vezes 4, 8k, tá? Então, para que a função tenha dois zeros, né, distintos, o delta precisa ser maior do que zero. Então, esse meu discriminante aqui, ó, maior que zero. Passando o 36 para o outro lado, então, com o sinal negativo, né, e o 8 dividindo, realizando as simplificações, nós temos que k precisa ser maior que menos 9,5. Outro exemplo, determinar os valores reais de k para que o gráfico da função quadrática de lei f de x igual a kx ao quadrado mais 2 passe pelo ponto a 1 e 5. Toda vez que se referir, pessoal, que passe pelo ponto e ele der o par ordenado deste ponto que o gráfico está passando, tá? Eu preciso substituir esses valores aqui na lei da minha função. Então, lembrando que sempre o primeiro termo aqui é o x, né? Então, aqui, ó, no lugar do x eu coloco 1, e o meu segundo termo é o y, que é substituído, então, aqui na f de x. Então, 1 ao quadrado fica 1, né? Mais 2, igual a 5. Esse 2, então, que está somando, passa subtraindo 5, e eu tenho que o meu k vale 3. Então, a lei da função, né, somente substituindo 3 no lugar do k aqui, ele fica, então, é o meu coeficiente a, né, 3x ao quadrado mais 2. Outro exemplo, aqui nós temos, então, determinar a lei da função quadrática correspondente ao seguinte gráfico, tá? Observem esse gráfico aqui, ó, pessoal. Eu tenho, então, quais as informações que ele me traz? Primeiramente, os zeros da função, tá? 2 e menos 3. O ponto onde a minha parábola toca o eixo y aqui, ó, é o menos 6. E aqui eu já descubro, então, ó, o meu c, né? De cara, descobrindo aqui o meu c, porque é o local onde a parábola toca o eixo y. E ainda tenho o par ordenado 3 e 6, né? 3 no x e 6 no y, que são também um ponto da minha parábola. Todas essas informações me auxiliam para identificar, então, a lei da função quadrática dada aqui. Bom, agora nós vamos, então, iniciar as substituições para montar o sistema e descobrir essa lei da função. Primeiramente, então, aqui, ó, eu vou utilizar a raiz, né, o zero da função menos 3 e 0, esse ponto aqui. Então, quando o meu x é menos 3, o meu y é 0. E vou substituir esses dados neste esqueleto aqui da função quadrática, tá? Então, menos 3 ao quadrado, né, porque ele faz o papel do x, mais b vezes menos 3, aqui, ó, mais o c, que eu já sei que é menos 6. Então, eu já posso substituí-lo aqui para que o meu cálculo fique mais simplificado. Então, aqui 9a menos 3b igual a 6, tá? Daria para simplificar essa equação aqui, mas vamos aguardar um pouquinho, tá? Porque agora nós vamos utilizar, então, este ponto aqui, ó, 3 e 6, esse par ordenado, para encontrar, então, uma outra equação para que faça parte do meu sistema. Essa aqui, então, a primeira chamamos de equação 1, né? E agora, então, vamos substituir, então, aqui pelo ponto 3 e 6. O meu x é 3, né? 3 ao quadrado, 9a, mais 3b, igual a 12, né? Porque esse 12, na verdade, o y aqui é o meu 6, que está aqui, né? Só que como eu já tenho menos 6 aqui, que é o coeficiente c, ele passa, então, com o sinal positivo e soma com o 6 aqui do valor do y. Então, eu fico com 9a mais 3b igual a 12, tá? Então, essa aqui é a minha equação 2. Poderia também, pessoal, ser utilizado o outro zero da função aqui, que é o 2, né? O par ordenado, então, 2 e 0, para calcular também o sistema, só que neste caso aqui, por fins de né, facilitar a simplificação, foi utilizado este par aqui 3 e 6. Olhem só, então, aqui quando eu monto o sistema, né? Pelo método da adição, eu já consigo simplificar o meu b.
Então, eu fico com 9 mais 9, 18A, igual a 18 aqui no 12 mais 6. Aqui eu descubro, então, que meu A é igual a 1, né? Sabendo que o A é igual a 1, eu substituo esse valor em qualquer uma das duas equações, fica a critério de vocês, para descobrir o meu B, então, que é só quem falta para essa lei da função. Substituindo, então, aqui, ó, vou pegar essa primeira, tá? 9 vezes 1, né, 9, menos 3b igual a 6. Então, esse 9, né, positivo, vem para cá negativo. Então, fica menos 9 com mais 6, fica menos 3. Né? Com menos 3b, multiplico tudo por menos 1, faço 3 dividindo e descubro que o meu b também vale 1. Ok? Então, agora, sabendo o valor do b, né, eu tenho a lei da minha função aqui. Ó, o meu a valendo 1, ele não precisa aparecer aqui, somente o x ao quadrado. E o meu b também valendo 1, não precisa aparecer. E o meu c que vale 6. Ok? Prontinho, então, a lei dessa função. Outro exemplo, sabendo que uma função quadrática tem como coordenadas do vértice da parábola 3 e 4, né? Então, aqui eu tenho o meu xv e aqui o meu yv, e os zeros 1 e 5. Então, aqui o x vale 1 e o y vale 0, e aqui também o x vale 5 e o y vale 0. Então, esses aqui são os pontos onde o gráfico toca o eixo x, tá? Determinar a lei de formação desta função. Neste exemplo aqui, pessoal, não nos traz o gráfico, então, para que nós consigamos identificar o coeficiente c, né, que seria onde a parábola está tocando o eixo y, então não é tão, né, tão direto quanto o exemplo anterior. Mas vamos lá, então, a partir do xv aqui, tá? Aqui está a lei da função que nós precisamos descobrir, né? Então, qual é a fórmula do xv? Menos b sobre 2a, e eu sei que esse meu xv vale 3, tá? Então, ó, menos b, né, sobre 2a igual a 3. Esse 2a passa multiplicando, então, o 3, e eu tenho 6a igual a menos b. Multiplicando tudo por menos 1, então, para que o b fique positivo, eu tenho um valor provisório de b, tá, igual a menos 6a. E do yv, então, ó, o mesmo, né, menos delta sobre 4a. O delta, então, b ao quadrado menos 4ac. Este 4 passa multiplicando, né, aliás, para cá, fica 16a. Tirando isso aqui do parênteses, ó, menos b mais 4ac. Aqui, então, pessoal, nós temos, ó, a minha equação, a equação 2, tá? E aqui uma equação 1. Como 1 é zero da função, isso significa o quê? Que quando eu tenho x igual a 1, o meu y é zero, tá? Vou utilizar essa informação também, ele dá aqui, ó, zeros 1 e 5, mas basta somente mais uma equação. Como eu tenho 3 letras para descobrir, né, A, B e C, eu preciso de, no mínimo, 3 equações. Então, fazendo as substituições aqui, ó, ficamos com a equação 3, A mais B mais C igual a 0, né? Equação 3. Agora, substituindo 1 em 3. O que é o 1? Né? Esse valor provisório de B. Vou substituir ele aqui nesta minha equação 3. Então, A, né? Quanto que vale o valor provisório de B, então? Menos 6A mais C igual a 0. Calculando aqui, ó, isso aqui fica menos 5A, passando para o outro lado, 5A positivo. Então, aqui eu tenho o valor de C, um valor provisório de C. E agora, ó, substituindo B por menos 6 e C por 5A, né, os dois valores provisórios, tanto de C quanto de B, jogando agora, então, esses valores em 2, na equação 2, nessa equação aqui, ó, vamos ver o que temos. Então. B ao quadrado, tá? Então, menos 6 ao quadrado, menos 6A ao quadrado, só que aqui tem um menos na frente, ó, reparem aqui, tá? Então, coloquem dentro do parênteses, de qualquer forma deveria, né, como está elevado ao quadrado, precisa ser colocado no parênteses. Mais 4AC. Olha quem é o meu C, então. 5A, né? Igual a 16A. Essa resolução aqui, ó, pessoal, coloquei para vocês aqui em cima. Então, menos 6A ao quadrado fica mais 36A.
Como nós temos um menos aqui na frente, no momento de tirar do parênteses, ó, eu fico então com menos 36a ao quadrado. 4a vezes 5a me resulta em 20a ao quadrado. E o menos 16a, então, que estava desse lado, veio para o outro lado da igualdade. Aqui, ó, pensando nesses a's, devendo 36, tendo 20, eu fico com menos 16, então. Tá? Menos 16a, né? Menos 16a ao quadrado, aliás, e o menos 16a aqui igual a zero. Aqui nós podemos observar, ó, turma, que o 16a, o menos 16a, é termo comum a esses dois aqui, ó. Então, eu vou colocá-lo em evidência e fazendo, então, menos 16a ao quadrado dividido por menos 16a, ó. Olha o que sobrou somente. A ao quadrado, aqui com a na 1, me resta somente a na 1, né? 16a, menos 16 por menos 16 dá 1. Então, é desse primeiro termo aqui, retirando o que era o fator comum, que era menos 16a, me resta somente 1a. E aqui, menos 16a dividido por menos 16a, né? Coisas iguais divididas resulta em 1, tá? Passando esse menos 16, então, dividindo zero, né, eu fico com a que multiplica a mais 1. Nesse formato aqui, né, então, a equação está bem mais simplificada e fácil de resolver. Né? Igual a zero, porque 0 por 16 resulta em zero. Agora, quando nós temos a multiplicação, então, resultante em zero, sabemos que um dos termos obrigatoriamente precisa ser igual a zero. Então, pensa comigo, ó, se esse a aqui for igual a zero, ou então a mais 1 igual a zero, o 1 passaria para o outro lado, negativo, a igual a menos 1. Este a igual a zero, pessoal, não posso considerar, porque caso eu considerasse, o meu coeficiente a aqui, ó, na função quadrática, ele é o único que não pode zerar, porque senão tudo isso aqui zera e desconfigura a função quadrática. Então, o a nunca pode ser zero. Concluo, então, que o meu a vale menos 1, né? E substituindo, então, em qualquer uma dos valores provisórios aqui, né? Então, o a sendo menos 1, né? Menos 1 com menos 6 vai resultar em b igual a mais 6, tá? E aqui para o c, então, 5 vezes menos 1, o c vale menos 5. Aqui a lei da função, né? Finalizada, então. Como o a é menos 1, o 1 não precisa aparecer, preciso colocar apenas o menos, tá? Mais 6x menos 5. Prontinha essa lei também. E aqui, então, nós temos um apanhado que foi trabalhado nessa aula de hoje, né? Então, aqui eu tenho a equação de segundo grau, os valores de x1 e x2, que é onde eles tocam o eixo x aqui, quando y é igual a zero, o vértice da minha parábola, que é exatamente o eixo de simetria, né, entre ela, as coordenadas do vértice, xv e yv, né, as fórmulas. Aqui, como resolver, então, o delta, que é o discriminante, a fórmula de Bhaskara, né? Resultados das raízes, aqui eu tenho, ó, menos b mais raiz de delta, e aqui menos b menos o raiz de delta, né? E aqui, em relação ainda ao delta ser maior do que zero, duas raízes, ao delta ser igual a zero, uma raiz aqui, a parábola tangencia o eixo x, e quando delta menor do que zero, então não tenho raízes reais, certo? Bom, turma, espero que vocês tenham compreendido, tá? Por esta aula é isso. E na próxima aula, então, seguiremos no estudo dos sinais da função quadrática. Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço.